por que será, né? Por que tantas vezes as pessoas fazem escolhas com o próprio dinheiro que, olhando de fora, parece não fazer o menor sentido? Bom, hoje a gente vai mergulhar na psicologia por trás das nossas decisões de investimento e entender o que de fato acontece na nossa mente quando o assunto é grana. Pois é, se essas situações soam familiares é porque elas são incrivelmente comuns. E a boa notícia é que isso não é uma falha de caráter, não. São exemplos clássicos de como a nossa mente pode nos pregar umas peças no mundo dos investimentos. E hoje a gente vai entender direitinho por quê. Sabe, a teoria financeira clássica foi construída em cima de uma ideia. Uma ficção, na verdade. A do investidor racional, quase um robô que só pensa em números. Mas aí vem um campo mais novo, o das finanças comportamentais, e nos apresentou o investidor normal. E a diferença aqui é tudo. O investidor normal é humano. É gente como a gente, movido pela lógica, sim, mas talvez ainda mais pela emoção. Então, vamos começar por aí, desconstruindo essa ideia antiga que por tanto tempo dominou o pensamento econômico. É hora de entender por que não somos as máquinas de calcular perfeitas que a teoria clássica imaginava. E o que significa ser normal nesse contexto? Significa que cometer erros ao investir não é um sinal de fraqueza, mas sim parte de padrões bem previsíveis da psicologia humana. Pensa assim, nosso cérebro adora pegar atalhos para economizar energia. O problema é que, quando se trata de dinheiro, esses atalhos nem sempre levam para o melhor caminho. Agora que a gente já aceitou que somos normais, vamos conhecer os principais culpados por trás dessas decisões que parecem tão irracionais. Vamos dar nome aos bois e diagnosticar os vieses psicológicos que guiam nossas ações, muitas vezes sem que a gente sequer perceba. O primeiro e talvez o mais poderoso de todos é a aversão à perda. Pensa só, encontrar R$100 na rua. Dá uma alegria, né? Legal. Agora imagina perder R$100 que já estavam na carteira. A dor, para a maioria das pessoas, é muito mais forte. É esse sentimento desproporcional que nos faz tomar decisões estranhas. Às vezes cautelosas demais, às vezes arriscadas demais, só para fugir da dor de perder. E não é só achismo não, a pesquisa que estamos analisando hoje coloca um número nisso. A dor de uma perda financeira pode ser sentida com uma intensidade até 3 vezes maior do que a alegria de um ganho do mesmo valor. Isso explica perfeitamente por que tanta gente segura aquela ação que só cai, numa esperança quase irracional de que ela se recupere. Tudo para não ter que oficializar a dor daquela perda. Em seguida, temos ele, o excesso de confiança. É aquela vozinha na nossa cabeça que diz que a gente sabe mais do que a média, que a gente tem um feeling especial para prever o mercado. É um viés bem perigoso, porque ele nos faz subestimar os riscos e, claro, superestimar nossa própria genialidade. E o excesso de confiança tem consequências bem práticas e bem caras. Ele não fica só no pensamento, ele vira ação. Leva a negociar mais do que o necessário, o que gera mais custos, mais impostos. E muitas vezes acaba numa carteira de investimentos mal diversificada, porque a pessoa acredita demais nas suas escolhas geniais. E por último, mas não menos importante, o efeito manada. É o nosso instinto mais primitivo de seguir a multidão. Sabe como é? Quando todo mundo está correndo numa direção, a nossa tendência é correr junto, por puro medo de ficar para trás. No mercado financeiro, esse comportamento é o combustível perfeito para as bolhas e para os crashes dolorosos que vêm logo depois. Ok, a teoria é super interessante, mas como esses vieses se manifestam no mundo real, na prática? Agora, a gente vai olhar para os dados e ver como a psicologia dos investidores realmente funciona no dia a dia. A pesquisa que estamos usando de base para essa nossa análise fez exatamente isso. Foi lá e perguntou para quase 400 investidores para tentar medir o impacto da psicologia nas decisões deles. E o que eles descobriram, nossa, é muito revelador sobre a nossa relação emocional com o dinheiro. E aqui está a prova em números. Numa escala de 1 a 5, os investidores admitiram, com uma nota média altíssima de 4,29, que o bem-estar emocional deles está diretamente ligado aos lucros. A nota foi quase a mesma, 4,28, para o impacto que as perdas têm no humor. Isso é a aversão à perda falando alto. E a influência das notícias externas, com 4,18, mostra o efeito manada em plena ação. O que este gráfico mostra de forma muito clara é que essa conexão entre finanças e emoções não é pequena, não é algo secundário. Ela é extremamente forte. Para a maioria das pessoas, investir não é um exercício de lógica pura, é uma verdadeira montanha-russa emocional.
Bom, entender o problema é o primeiro passo e é um passo gigante, mas não é o suficiente. Agora vem a parte mais importante. O que a gente pode fazer a respeito? Vamos então para as estratégias práticas para combater esses vieses e, com isso, investir de forma mais inteligente. A pesquisa sugere uma abordagem bem direta, em 4 passos. Primeiro, consciência. Simplesmente saber que esses vieses existem já nos coloca em vantagem. Segundo, disciplina. Criar um plano com regras claras de compra e venda e seguir esse plano, tirando a emoção da jogada. Terceiro, diversificação. Ela não protege só o dinheiro, protege também nossa saúde emocional. E por fim, buscar orientação profissional, que pode trazer aquela objetividade que muitas vezes nos falta nos momentos de pânico ou de euforia. No final das contas, a jornada para se tornar um investidor melhor não é sobre ter uma bola de cristal e prever o futuro do mercado. É muito mais sobre entender como a própria mente funciona. Conhecer a si mesmo é a ferramenta mais poderosa que se pode ter. A pergunta que fica é: qual será o primeiro passo para fortalecer essa ferramenta no arsenal de cada um?